Olá, eu vou compartilhar um pouco com vocês como foi a minha experiência durante a disciplina de estágio na educação infantil. Ano passado nós realizamos a leitura de contexto e esse ano nós realizamos a intervenção pedagógica numa creche municipal do município de Três Etias, no meio oeste de Santa Catarina. Os desafios começaram já durante o planejamento. A nossa experiência em ensino fundamental nos mostrou que precisávamos de muitas atividades e durante o planejamento para a intervenção pedagógica na educação infantil, eu queria muitas atividades também, muitos momentos. E a minha colega de estágio, que já tem mais experiência em educação infantil por trabalhar em creche há alguns anos, ela disse, se você quiser deixar, tudo bem, porque é bom não faltar atividade, mas é muita coisa, a gente não vai fazer tudo isso. E eu, mas é melhor deixar, tipo, por segurança. E prova disso é que a gente não fez nem metade, praticamente, do que estava no planejamento, e a gente estava a todo momento em atividade com os alunos. Então isso para mim foi bem interessante, entender esse, desde o planejamento até a prática, entender esse tempo da criança. Teve um momento muito específico que nós havíamos planejado uma atividade. O tema do projeto foi os animais, e uma das atividades era que eles colassem, fizessem um cartaz colando os animais entre animais grandes e pequenos. E que era conforme uma música que nós cantamos no primeiro dia e no decorrer do estágio também. E foi interessante porque nós havíamos planejado a atividade para depois do café, antes da aula de estimulação. E o que aconteceu foi que nós chegamos na sala e havia chovido uns 3 dias consecutivos, e naquele dia à tarde tinha dado um sol. As crianças sentaram na cadeira, nas mesinhas, e elas estavam inquietas, elas queriam sair e brincar. E eu e a minha colega de estágio, Giovanni, nós olhamos e a gente levou eles para fora para um momento de brincadeira livre. E eu estava frustrada lá fora, eu estava com eles brincando, mas eu estava me sentindo frustrada porque aquilo que eu havia planejado não estava acontecendo. E foi interessante porque logo depois a professora do outro maternal 3 saiu da sala com os alunos dela e ela disse, menina, eu tinha planejado uma atividade para fazer agora, mas não deu, as crianças estavam inquietas, elas queriam brincar porque deu sol. E aí saí com eles para brincar um pouco e depois eu fazer atividade. Eu olhei para ela e disse, obrigada. Aí ela, obrigada pelo quê? E eu, obrigada por falar isso, porque eu tava me sentindo a pior professora do mundo por não ter feito aquilo que eu tinha planejado. E ela, não, isso é educação infantil, é entender que às vezes a gente precisa ter esse olhar pro tempo da criança e para as necessidades da criança. E foi muito legal entender isso, por mais que a gente estuda que o currículo é flexível, que o planejamento é flexível, entender que na educação infantil o tempo da criança, a necessidade da criança, ela está acima disso tudo, foi bem interessante na prática. Alguns momentos significativos que tivemos também foi a contação de história. Nós iniciamos e finalizamos o nosso estágio com contação de história, e poder ver as crianças, além delas assim, de carinha aberta, escutando, elas também interagiram com fantoches, com encenação. E que ferramenta que o professor tem nas mãos para ensinar valores, princípios, temas variados. Foi de extrema importância a contação de história no nosso estágio. Uma atividade muito legal que nós realizamos e que foi muito significativo para nós e para as crianças. Nós iniciamos com a contação da história da Arca de Noé, e aí no dia seguinte nós fizemos pintura facial nas crianças e os levamos para fora no espaço que tinha na creche, um espaço aberto. E nós colocamos bambolês no chão, e aí tinha um outro espaço com tipo um cercadinho de pneu, e nós falamos que lá era a arca e que os bambolês era a casa de cada bichinho, e conforme os barulhos que a gente fazia, eles tinham que entrar ou dentro da arca ou sair da arca, ou entrar dentro do bambolê ou sair. E a ideia era trabalhar noções espaciais, que foi nos pedidos já no semestre passado para que inserisse no planejamento. E quando a princípio foi pedido, eu fiquei tipo, como ensinar questões de geografia para criança de educação infantil?
E conforme a gente foi estudando a disciplina, a gente foi vendo que isso era possível. E na prática foi muito legal poder, através da brincadeira, através da ludicidade, trabalhar essas noções com eles e perceber que alguns alunos já tinham essa noção, que outros ainda estavam adquirindo, que iam mais ou menos na onda dos outros alunos. E foi muito importante para nós como docente também. Outro momento muito especial que tivemos foi um passeio que a gente realizou. Mais uma vez a gente viu a questão da flexibilidade do planejamento, porque nós havíamos planejado um passeio em outro município e descobrimos durante o estágio que não era possível por questões de que o transporte municipal não levaria para outro município, então a gente teve que achar outro lugar, ligar, mandar bilhete, aquela coisa toda. Até um agradecimento que a gente tem muito especial foi a equipe diretiva da creche que nos auxiliou em todo esse percurso. E foi muito interessante poder ver as crianças tendo esse contato com os animais, que com certeza é muito mais significativo do que apenas com imagens em sala de aula. E o rostinho deles de alegria no ônibus, e quando voltaram, quando os pais vinham buscá-los, e eles diziam: mãe, pai, hoje a gente foi ver os animais, hoje a gente viu a capivara, hoje a gente viu. Foi essa interação deles, foi muito interessante. Eles imitavam os bichinhos. Foi muito legal poder sair do espaço da creche com eles e tornar esse aprendizado ainda mais significativo. Estágio na educação infantil, ele é realmente de suma importância na formação do docente. E eu digo que ele é revigorante. Não que ele não tenha nos cansado. Por incrível que pareça, eu estava realmente no final do dia muito cansada, porque estava todo momento atrás de pé e correndo, você não pode nem piscar direito, como as crianças pequenas. Mas entender essas questões, ela me fez muito mais só do que a formação docente, mas também como pessoa. Foi muito importante para mim. E também a questão da afetividade, a questão de entender que realmente na educação infantil o educar e o cuidar caminham juntos, porque tinha crianças que passavam o dia inteiro na creche. E aí naquele momento da brincadeira você pegava um no colo para dar um carinho, e aí vinha outro e dizia: ei, uma perna é sua, outra perna é minha, um braço é seu, outro braço é meu. E aí você tava com 2, 3 crianças, às vezes 4 ao seu redor, e esse cuidar, esse carinho, essa afetividade, embora foi poucos dias que durou o nosso estágio, mas como isso é importante também, tanto na nossa formação como também no desenvolvimento das crianças. Pensando também no desenvolvimento das crianças, a gente fez uma atividade de dobradura de papel. A gente pensou em fazer a dobradura de um barco, porque trabalhamos a história da Arca de Noé, e parecia loucura a princípio, mas foi muito interessante porque a gente ia mostrando a dobradura passo a passo e ia fazendo com eles. Mas 2 alunos específicos, eles fizeram sozinhos a dobradura. A gente só mostrando eles conseguiram fazer, os outros todos precisaram de ajuda. E aí no dia seguinte eu fui olhar um mural da sala de aniversário, e as 2 crianças que conseguiram fazer sozinhas são as 2 crianças mais velhas da turma. Foi muito legal ver essa questão do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da criança, que a gente estuda com Piaget, que a gente estuda na teoria, e poder ver isso na prática também foi muito, muito importante. Sou grata por esse tempo de estágio na educação infantil, muito grata realmente, me torno uma docente melhor.